E voltamos com a retrospectiva 2014. Agora vamos relembrar um pouco do golpe de 64, que completou 50 anos. Esse foi um período sombrio do país e deixou marcas profundas na história do nosso povo. Em 1961, depois da renúncia de Jânio Quadros, os militares tentaram impedir que o vice-presidente João Goulart tomasse posse. Diante do impasse, houve uma saída negociada. O Congresso alterou o regime político de presidencialista para parlamentarista. Jango assumiu a presidência, mas apenas como chefe de Estado. Como primeiro-ministro, ou seja, chefe de governo, assumiu Tancredo Neves, que concentrava mais poderes que o presidente. Em 1963, a população, em um plebiscito, votou pela volta do regime presidencialista. O país vivia uma crise econômica com inflação alta e problemas no abastecimento de comida. Neste momento, Jango propôs as reformas de base, um conjunto de iniciativas para democratizar as políticas bancária, fiscal e agrária no Brasil. As reformas eram apoiadas pelos trabalhadores que já se organizavam em entidades de classe, como o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. Foi o comício de Leonel Brizola e João Goulart aqui na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 1964, que foi considerado o estopim do golpe. Mais de 150 mil pessoas ouviram o discurso de Jango, que defendia a reforma agrária e uma nova constituinte. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma resposta da oposição ao comício da Central do Brasil. Organizada pela Igreja Católica e por movimentos de mulheres, reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e mais de 2 milhões no Rio de Janeiro. O golpe militar recebeu apoio também de civis, parte da imprensa, empresários e políticos como Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Manhã do dia 31 de março de 64, Palácio Laranjeiras, Rio de Janeiro. O então presidente João Goulart estava na cidade quando recebeu um telefonema do senador Arthur Virgílio. Jango foi informado do início da movimentação das tropas militares. O golpe já estava nas ruas. Em meio a esse clima de tensionamento, o general Olímpio Mourão, filho, deflagrou o golpe e mobilizou tropas de Minas Gerais para atacar as do Rio de Janeiro. No dia seguinte, 1º de abril, começou o primeiro dos 21 anos de ditadura militar. Jango saiu do Brasil e conseguiu exílio no Uruguai. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Castelo Branco assumiu a presidência. Os militares começaram a perseguir adversários, políticos, jornalistas, sindicalistas, líderes rurais. O governo passou a controlar o país por meio de atos institucionais. O AI-2, assinado em outubro de 1965, aumentou os poderes do executivo e acabou com os antigos partidos políticos. Pouco tempo depois que os militares ocuparam o poder, em 1964, começaram as manifestações contra a ditadura, que ganhavam cada vez mais força. Estudantes ganham as ruas com o movimento É Proibido Proibir. Em Osasco, São Paulo, acontece uma greve liderada por metalúrgicos. A igreja também reage e protesta em favor dos direitos humanos. Os militares reagem, os considerados inimigos do regime começam a ser punidos arbitrariamente. No dia 13 de dezembro de 68 veio o AI-5. Por meio dele, o presidente da República estava autorizado a intervir nos estados e municípios, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do habeas corpus. No mesmo dia, foi decretado o fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O AI-5 cassou toda a estrutura jurídica do país. Nem habeas corpus, nem advogado, nem processo, nem nada. Caçavam, prendiam e estava acabado.
Grupos reagiram contra o regime na cidade e no campo. A censura e a tortura viraram uma prática ainda mais recorrente. Em 1969, o Congresso foi reaberto para referendar a escolha do general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República. Durante o governo do general Garrastazu Médici, de 1969 a 1974, as taxas de crescimento do país variaram entre 7% e 13% ao ano. Nesse período, o governo militar resolveu investir na construção de grandes obras de infraestrutura com a ajuda de empréstimos externos. A propaganda massiva dos feitos econômicos usava frases como "ninguém segura este país" ou "Brasil, ame-o ou deixe-o". Por outro lado, mortes, torturas e perseguições atingiam quem ousasse falar contra os militares. Mas logo o milagre começou a ruir. A concentração de renda que impedia os pobres de melhorarem a condição de vida e uma dívida externa elevada mostravam que o modelo havia se esgotado. A crise do petróleo e a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo também aumentaram o descontentamento da população. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. A explicação dada pelos militares de que ele havia se suicidado não foi aceita. 5.000 pessoas lotaram a central da Catedral da Sé em um culto ecumênico em sua memória. O crime intensificou as críticas ao regime, assim como o crescimento da repressão sobre outros setores. Em 1977, explodiu a greve dos metalúrgicos do ABC. Pela primeira vez desde a decretação do AI-5, os trabalhadores cruzavam os braços, desafiando o regime militar. Em seguida, surgiram as mobilizações estudantis, também as primeiras desde 68. Em 1978, os atos institucionais, incluindo o AI-5, foram revogados. Caiu a censura prévia à imprensa e foi restabelecido o direito ao habeas corpus. Em 1979, operários da Grande São Paulo decretaram uma greve geral. Diante da pressão popular, em junho de 1979, o presidente Figueiredo encaminhou ao Congresso o projeto de lei da anistia. A sessão foi tumultuada e a aprovação veio com vetos e por uma diferença de apenas 5 votos. A lei aprovada não foi a esperada pela população, pois anistiava também os torturadores. Os presos políticos exilados e suas famílias começam a voltar ao país. Quando chegaram os exilados, demonstrou, bom, agora o Brasil está vivendo uma época diferente. E vão fazer justiça. Os exilados que vieram para o Brasil, eles ajudaram na reconstrução da democracia. No começo da década de 80, as eleições para governadores abriram caminho para a campanha das diretas já. A direta já nasce de uma proposta que parecia uma utopia de um jovem deputado, Dante de Oliveira, que propunha a votação pela eleição direta do presidente da República. E ele conseguiu recolher um número suficiente de assinaturas para colocar as diretas já em votação. Mas o clamor popular que vinha das ruas não foi ouvido pelo Congresso Nacional. A proposta foi rejeitada pela Câmara. O que restava era, no Congresso, usar os instrumentos que a própria ditadura criou para se manter no poder, ou seja, o colégio eleitoral. E o colégio eleitoral escolheu Tancredo Neves. Esta foi a última eleição indireta no país. O doutor Tancredo, faltando horas para tomar posse, não resiste mais, é necessário levá-lo ao hospital. No hospital é necessário fazer uma cirurgia de emergência e a partir daí se abriu um verdadeiro processo de calvário. Foram 38 dias. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
Em 1985, José Sarney assume o poder, mas o país ainda é regido pelas leis dos generais. Somente com a Assembleia Nacional Constituinte, promulgada em 88, pode-se dizer que o Brasil se livrou do período ditatorial e inaugurou uma era de democracia.